Fala, turma, tudo bom com vocês? Por aqui, professora Tainá Tomás, e sejam bem-vindos ao nosso curso Segurança do Paciente. Esse curso ele tem uma certificação final de 30 horas complementares, com certificado válido em todo o território nacional, incluído pela categoria de cursos livres. Então, já pega papel e caneta, porque tem muito conteúdo para a gente discutir hoje. E, claro, se você é assinante lá do nosso curso com a opção de certificado, é só você olhar aqui embaixo que tem a opção de você baixar o slide dessa aula e, ao concluir, é só aguardar que vai chegar o certificado para você no seu e-mail, tá certo? Então, deixa de conversa, não esquece de deixar o likezinho aí, marcando que você está aqui na nossa aula e vamos embora para o nosso conteúdo. Então, como eu falei, a gente vai abordar hoje as metas internacionais de segurança do paciente. Já vamos entender o que é esse Programa Nacional de Segurança do Paciente, o porquê hoje ele se tornou um requisito obrigatório para os profissionais da área da saúde, tá bom? No cenário brasileiro, o tema de segurança do paciente ganha um destaque com as publicações do Ministério da Saúde, por meio da portaria 529, de 1º de abril de 2013, que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente, trazendo em seus objetivos específicos a necessidade de produzir, sistematizar e difundir conhecimentos sobre segurança do paciente e ampliando, assim, o acesso à sociedade acerca das informações relativas a esse tema, ok? Passando sobre isso, a gente vale lembrar que a portaria trouxe questões importantes que são norteadoras para a nossa prática assistencial, tais como a implementação de protocolos básicos e recomendados, bem como também a instituição do tema como conteúdo básico ali na formação dos profissionais de saúde. Mas o que é esse conceito de segurança do paciente? O que ele visa? Quais são os objetivos? Por que agora os profissionais de saúde precisam saber sobre esse conteúdo? A segurança do paciente, ela vai ser definida como a redução de riscos de danos desnecessários relacionados com o cuidado da saúde para um risco mínimo aceitável. Cuidar da saúde do nosso paciente envolve riscos e, com as nossas metas de segurança do paciente, a gente vai descer esses riscos para o mínimo possível aceitável. Então, a gente vai trabalhar em cima de que não ocorra acidentes que envolvam um dano desnecessário. Como assim, Thay? A gente vai trabalhar em cima de 6 metas, onde cada uma delas vai focar em coisas que podem ser evitadas para trazer problemas para os nossos pacientes, tá certo? Então, a gente vai pensar em cada uma delas daqui a pouquinho. Vamos começar entendendo o que é dano e por que a gente precisa trabalhar sobre isso. O termo dano pode significar qualquer lesão física ou psicológica, ou até mesmo sofrimento,
prejuízo à estrutura ou função do corpo, incluindo também a morte do nosso paciente. No cuidado da saúde, certas lesões vão ser necessárias, como, por exemplo, a gente não consegue fazer uma punção venosa para fazer a inserção de um catéter sem ocasionar ali um dano no tecido do paciente, porque, querendo ou não, a perfuração vai gerar uma lesão, certo? Só que entre gerar uma lesão e vamos continuar no exemplo do meu catéter. Esse exemplo do meu catéter, levar o paciente a uma flebite e dessa flebite uma amputação do braço, são dois pontos extremos. Então, quando a gente fala sobre dano, a gente está falando sobre lesão. Vai acontecer algumas lesões no decorrer do nosso atendimento com o paciente? Vai, são esperadas. E aonde entra a segurança do paciente? A segurança do paciente entra quando a gente começa a trabalhar em cima de evitar um dano maior desnecessário, tá certo? Então, um outro exemplo que a gente vai ter, por exemplo, é o dano relacionado às questões intencionais. Ou, por exemplo, a questão da queda de um paciente no leito. O paciente está lá com a pulseirinha identificando que ele é um paciente com risco de queda, tem a identificação em cima da cama, e ao fazer o cuidado do paciente, a gente não sobe as grades do leito. E aí o paciente se vira e capum, caiu no chão. Então, esse é um dano desnecessário. Se ele é um paciente que tem risco de queda, ele não é um paciente que deveria estar ali com esse descuido, né? Não poderia ser negligenciado essa informação. Os graus de dano vão variar, tá bom? Então, a gente vai ter assim, nenhum dano quando a consequência do que a gente provoca no doente é assintomática ou sem efeito detectado e não necessita de tratamento. O dano leve já é diferente, tá? O dano leve, ele vai ter uma consequência sintomática, porém aqueles sintomas são ligeiros, como uma perda temporária ali da função, um dano bem mínimo, tá? Com curta duração e que não precise de nenhuma intervenção para que aquele dano seja revertido. Depois a gente vai ter o dano moderado. No dano moderado, o nosso cliente ele já vai ser sintomático novamente, porém, eu preciso de uma intervenção para resolver aquele dano que eu fiz. Então, a gente vai ter como exemplo um procedimento suplementar ou uma terapêutica adicional. Como um paciente que teve ali uma lesão por pressão, porque a gente não conseguiu movimentar aquele paciente a cada 2 horas no leito. E aí, ao ir para casa, esse paciente vai com um ALPP. Então, ali a gente tem um dano moderado. Por quê? Porque o paciente ele foi cuidar de uma fratura e, por causa disso, ele não estava fazendo movimentação no leito e adquiriu uma lesão por pressão. Então, quando ele recebe a alta, além dele cuidar da fratura, ele vai ter que cuidar de uma lesão adicional que aconteceu ali na nossa assistência. Depois a gente vai ter o dano grave. O dano grave ele continua sendo um dano sintomático, só que ele vai ter uma intervenção rápida para evitar o óbito do paciente, tá? Então, assim, vamos imaginar em que a gente tenha um erro cirúrgico, uma administração de uma medicação em que o paciente é alérgico, um processo infeccioso grave. Então, quando a gente falar que o dano foi grave, é algo que vai trazer um problema permanente para o paciente, que é algo que vai demorar para a gente conseguir reverter aquela situação e que pode levar o paciente à perda de função. Lembra da questão que eu falei sobre uma punção que gera uma flebite, que gera uma amputação? O paciente ele não foi a óbito, mas ele perdeu um membro por causa daquilo. E aí a gente considera isso como um dano grave. E quando o que foi feito gera óbito? E aí a gente vai falar que é um dano que resulta em morte. Então, nesse caso, a falta ali
das nossas medidas de segurança levaram o paciente a uma morte antecipada ou uma morte ocasionada por um incidente, tá? O que é um incidente, tá? Um incidente é algo que eu posso prever, é algo que eu consigo evitar. E um acidente? O acidente é algo que não dá para evitar, é algo que foge do que a gente conseguiria prever naquele paciente, ok? E aí, em 2005, a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente identificou 6 áreas de atuação, com o intuito de desenvolver soluções para a segurança do nosso paciente, que tem como propósito promover melhorias específicas em áreas que são problemáticas na nossa assistência, ficando assim instituído as 6 metas internacionais de segurança do paciente. Meta 1, identificar corretamente o nosso paciente. Meta 2, melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. Meta 3, melhorar a segurança na prescrição e no uso e também na administração de medicamentos. Meta 4, assegurar a cirurgia em local de intervenção, procedimento e pacientes corretos. Meta 5, higienizar as mãos para evitar infecções. E a meta 6, que é a redução do risco de quedas e úlceras por pressão no nosso paciente. Agora, na nossa aula, a gente vai discorrer sobre cada uma dessas metas e quais são as nossas medidas de intervenção e qual é o nosso objetivo a ser alcançado em cada uma delas. Começando com a meta 1, a gente vai ter a meta de identificar os pacientes corretamente. Qual é o objetivo dessa meta? É isso, identificar de forma segura os pacientes como sendo a pessoa para a qual se destina o serviço ou procedimento. Como atendemos essa meta? Confirmando 2 identificadores: nome completo do paciente e data de nascimento. Gente, José da Silva tem um monte, mas José da Silva, que nasceu no dia 12 de maio de 1830, eu só vou ter um. Então, a gente não vai usar apenas o nome do paciente para fazer essa identificação segura. A gente vai utilizar o nome e a data de nascimento, o nome e o nome da mãe, tá? Cada procedimento que a gente for realizar, como administrar uma medicação, um hemoderivado, fazer a coleta de um exame, vai ser necessário em que a gente faça essa checagem. E essa checagem, ela vai ser feita pela pulseira de identificação do nosso paciente, tá? Onde a gente vai ter a pulseira padrão ali, com o nome digitado, com os dados todos digitados, e a gente vai ter as pulseiras que são adaptadas, né? A pulseirinha branca, onde a própria equipe escreve o nome do paciente ali, tá bom? Também a identificação do paciente entra quando a gente vai falar lá da triagem classificação de risco, onde a gente tem um protocolo do Ministério da Saúde, o protocolo de Manchester, onde a gente classifica o atendimento prioritário desse paciente através de cores. Então, ter essa identificação na pulseira, quando a gente está falando de um atendimento emergencial através das cores, também faz parte da meta 1, que é essa meta de identificar corretamente os pacientes. Como que a gente vai medir essa meta? Nesse indicador, vamos verificar a presença de pulseira de identificação nos pacientes internados. Lembrando que todas as pulseiras elas precisam ter 2 identificadores, que é o nome completo do paciente e a data de nascimento. Quando um paciente internado, ele vai ter uma pulseirinha com nome e data de nascimento. Estou em um paciente numa situação de emergência, atendimento de urgência. Esse paciente vai passar por uma triagem para ser atendido? Vai. Então, esse paciente ele vai ter uma pulseira identificando a coloração verde, azul, vermelho, laranja e amarelo, se for o protocolo de Manchester, ou verde, azul, amarelo e vermelho, se eu tiver um protocolo do Ministério da Saúde.
E essas cores elas vão identificar a gravidade daquele paciente, e através da gravidade a gente vai ter uma prioridade no atendimento, certo? E aí a gente vai pensar em como que na minha função de profissional, eu posso contribuir para manter essa meta alvo, para alcançar o que essa meta pede. A gente vai contribuir de forma que a garantia à segurança do cuidado seja no mais próximo possível de zero falhas, tá? É importante que o paciente e seus familiares façam parte desse processo, esclarecendo suas dúvidas e ficando atentos da seguinte forma: verifique se as informações do paciente estão corretas na pulseira branca. Nunca tire as pulseiras de identificação, pois elas são essenciais para evitar acidentes e devem ficar com o paciente até a alta. Essa pulseira só pode sair do braço dele no dia que ele tiver alta e quando ele estiver saindo da unidade hospitalar, tá? Peça que os profissionais confiram a identificação antes do paciente receber qualquer tipo de medicamento, soro, sangue, realizar algum exame, procedimento e até mesmo cirurgia. Então, antes de eu fazer qualquer coisa no meu paciente, eu preciso observar a pulseira e saber se o que eu preciso fazer está realmente para aquele seu João, aquela dona Maria que está ali no leito. E caso o paciente tenha alguma alergia, que seja informado o médico ou equipe de enfermagem, porque em alguns serviços a gente vai colocar mais uma pulseirinha de identificação, contando que o paciente é alérgico, certo? E aí a gente vai para a segunda meta. A segunda meta, ela vai falar sobre melhorar a comunicação efetiva. Nesse momento, nosso objetivo vai ser desenvolver uma abordagem para melhorar a comunicação entre os prestadores de cuidado, estabelecendo uma comunicação efetiva, oportuna, precisa, completa e sem ambiguidade, compreendida pelo receptor. Como que a gente vai fazer para atender essa meta? Ao receber resultados de exames críticos por telefone, o profissional deve escrever o que foi ouvido. Depois, ele vai ler de volta as informações anotadas para quem passou essa informação por telefone e confirmar as mesmas. Aí sim, após a confirmação do que ele ouviu foi exatamente o que a outra pessoa passou, ele vai anotar essas informações no prontuário do paciente, tá? Então, assim, quando a gente tiver que fazer alguma coisa que for falado, vamos pensar na situação emergencial, onde a gente está ali atendendo um paciente na emergência, o médico pede para administrar medicamento X, você vai devolver essa informação para o médico. Doutor, é tantos ml da medicação X? Aí ele vai falar, é. Aí a gente vai e faz a administração. A gente sempre vai repetir a mensagem para o profissional que está pedindo, para que a gente confirme o que ouvimos, se realmente foi o que foi pedido, tá? E aí, como é que a gente vai medir essa meta? A gente vai medir essa meta através da avaliação, se a informação do resultado dos exames laboratoriais que foram, por exemplo, fornecidos por telefone, foi registrado de forma correta no prontuário do profissional, no prontuário do paciente ali pelo profissional que recebeu. Professora, mas às vezes passa exames laboratoriais o resultado por telefone? Sim, gente, às vezes passa. E aí é nesse momento em que eu preciso ter certeza se o que eu ouvi na ligação é o que o paciente tem. E quando eu estou com o exame na mão? E aí, quando está com o exame na mão, é o momento de você ler o laudo e passar o laudo corretamente para o prontuário do nosso paciente. Como que a gente contribui para melhorar a comunicação? A gente vai contribuir de forma que garanta a segurança do cuidado e evitar falhas. Nesse momento, é importante que o paciente e familiares façam parte desse processo, inclusive esclarecendo suas dúvidas sempre que necessário. Eu passei um cuidado para o paciente para ele fazer em casa. Seu João, olha só, amanhã o senhor precisa fazer um procedimento e o procedimento é em jejum. A partir das 10 horas da noite de hoje, o senhor não pode se alimentar. Tudo bem? Ele vai falar para mim, tudo bem, minha filha. Eu vou falar assim, então repete para mim o que eu pedi para o senhor fazer. O que o senhor entendeu do procedimento? Para você ver se o que você passou de informação para o paciente, para o familiar,
é realmente o que ele entendeu, porque às vezes você vai falar uma coisa, o paciente vai entender outra. Então a gente sempre vai fazer assim uma pergunta para o paciente sobre o que a gente fez. O senhor entendeu? Então me explica. Então, o senhor entendeu direitinho o que é para fazer? É para fazer como então? E a gente espera que o paciente repita exatamente o que a gente pediu de orientação para ele, tá bom? Depois a gente vai para a nossa meta 3, que é a meta onde a gente fala sobre melhorar a segurança de medicamentos de alta vigilância. Nesse momento, a gente vai ter como objetivo desenvolver e implementar estratégias e mecanismos que promovam a segurança do paciente e dos profissionais envolvidos no processo de atualização e utilização de medicamentos de alta vigilância, que a gente vai chamar agora de MAV. Os MAV possuem risco aumentado de provocar danos significativos em pacientes quando ocorre falha na sua utilização. Como que a gente vai atender essa meta? Presta atenção. Na meta 3, que é a meta que fala sobre medicamentos de alta vigilância, a gente vai atender essa meta armazenando os medicamentos em recipientes específicos, com uma coloração vermelha e em locais de acesso restrito. Os MAVs já são marcados de fábrica com uma tarja vermelha. E aqueles que não possuem, a gente vai adicionar um adesivo vermelho nele, o que vai identificar que é um medicamento que requer uma atenção maior durante o seu uso. Além disso, a gente vai diferenciar armazenamento, distribuição, dispensão, transporte, recebimento e administração dos MAVs. Tá? No sistema que eu tenho uma prescrição eletrônica, o MAV tem que ser registrado em negrito, tá? Para que, conforme o próximo profissional leia aquela prescrição, ele identifique que eu estou falando de um medicamento que requer alta vigilância. Quais são os medicamentos que estão dentro da listagem da medicação de alta vigilância? A gente vai ter algumas medicações que são chamadas de eletrólitos. Os eletrólitos, eles têm uma atenção para alta vigilância porque eles precisam ser diluídos antes de utilizar. Então, eu vou ter eletrólitos injetáveis. Cloreto de cálcio a 10%, cloreto de potássio a 19,1%, cloreto de sódio a 20%, fosfato de potássio a 2 miligramas, eu vou ter o glucanato de cálcio a 10% e o sulfato de magnésio a 10%. Esses eletrólitos, eles precisam ser diluídos antes de realizar a administração. Professora, cloreto de sódio não é soro? Calma. Soro é cloreto de sódio a 0,9%. Aqui eu estou falando do cloreto de sódio a 20%. Então, antes de eu administrar no meu paciente, eu vou precisar diluir aquela informação, tá bom? Aquela medicação. Depois eu vou ter os medicamentos que se enquadram na classificação dos antiarrítmicos, drogas vasoativas e inotrópicas. Essas medicações, a gente vai ter um cuidado muito grande. Por quê? Porque são drogas, são medicamentos que atuam diretamente nas funções cardíacas. Então, amiodarona injetável, epinefrina, efedrina, noradrenalina, dobutamina, dopamina e vasopressina são medicamentos de alta vigilância. Depois a gente vai lá para a classe dos medicamentos anticoagulantes e antitrombolíticos. Também são medicamentos que atuam na nossa circulação. E aí a gente vai ter os anticoagulantes orais e os anticoagulantes injetáveis precisando de bastante atenção. Aqui a gente vai ter como oral muito comum a varfarina e no injetável muito comum a heparina.
Então, já sabe, se o médico passou varfarina ou heparina, é um MAVE e eu tenho que tomar o dobro de atenção na administração. E os antitrombolíticos, que a gente vai ter a tenecteplase e a alterplase, tá? E por fim, não sendo as últimas, mas talvez a mais utilizada na nossa rotina, são as insulinas. Professora, a insulina é um medicamento de alta vigilância? Muita. Até porque a gente tem a questão da administração da insulina. Se não sabe mexer na seringa de 1 ml, você vai aspirar errado. E aí você vai aspirar além ou menos, e isso vai trazer dano para o nosso paciente. Tá certo? Então, como que a gente mede a nossa questão relacionada a essa meta? A gente vai considerar o número de unidades de internação que já fazem um armazenamento adequado dos medicamentos de MAVE. Como que a gente contribui para manter essa meta dentro do que a gente espera de padrão? Nesse momento, para garantir a segurança do cuidado e evitar falhas, é importante que pacientes e familiares façam parte do processo, em que a gente esclareça suas dúvidas, verificando se a equipe assistencial também está realizando a conferência das informações na pulseira de identificação com a prescrição médica. Eu tenho lá várias medicações para fazer no meu setor e eu tenho várias Dona Maria lá internada. Antes de fazer a medicação, eu preciso confirmar se a medicação que eu fiz é realmente para Dona Maria do leito 2. Então, eu vou confirmar a minha medicação com a minha prescrição. Cheguei na beira do leito, eu confirmo o nome e a data de nascimento da paciente com o que eu tenho na minha prescrição para aquela paciente e a medicação que eu preparei para poder administrar, tá certo? Então, fica dessa forma, a gente chega na nossa meta 4. A nossa meta 4 é relacionada à cirurgia segura, onde a gente vai assegurar as cirurgias com o local de intervenção correto, procedimento correto e paciente correto. Quem nunca ouviu falar que o fulaninho foi para operar a perna direita e operar a perna esquerda? Esqueceram uma agulha dentro do paciente, uma tesoura, gaze. E a partir desses erros, a gente trabalha em cima da nossa meta 4. Na meta 4, o objetivo é aperfeiçoar a comunicação entre o profissional envolvido no processo e o nosso paciente. Além disso, incluir o paciente no momento ali em que a gente vai fazer a marcação do local da intervenção. Quando possível, confirmar com o paciente se era aquele local mesmo, tá? E garantir que as cirurgias e procedimentos invasivos no local da intervenção seja feita corretamente, ou seja, o procedimento correto no paciente correto. Professora, corre o risco da pessoa ir para operar o pé e chegarem lá operarem o olho? Gente, acontecia. E aí a gente teve que criar essa meta da cirurgia segura. Como que a gente vai atender a meta da cirurgia segura? Ela é uma das metas que vai ter mais detalhes. A gente vai trabalhar na identificação correta do paciente. Então, quando a gente recebe esse paciente, a gente vai confirmar o nome completo, número do prontuário na pulseira e também a gente vai confirmar os dados do paciente lá na ficha de admissão, prontuário e termos de consentimento. Então, toda a documentação do paciente que chegar para a gente vai confirmar o nome que está no braço, na pulseira do paciente, com o nome que está na documentação. Depois, a gente vai fazer a confirmação do local de intervenção correto. Nesse momento, a gente vai marcar o local da intervenção cirúrgica, se possível, ainda com o paciente acordado. Então, é aquele momento em que a gente faz a conferência com o seu João. Seu João realmente é o olho esquerdo? Seu João é o dedo direito? É o dedo da mão direita? E aí a gente vai confirmar com ele, tá bom? E de preferência fora da sala de operação, tá bom? Essa marcação deve ser realizada pelo profissional que fará o procedimento e ser visível mesmo após o paciente estar preparado e coberto, tá? Outra coisa que a gente vai ter é a pausa ou time out, que vai visar a gente conferir e confirmar todos esses dados antes do paciente iniciar o processo cirúrgico, tá bom? Essa pausa vai envolver toda a equipe
que está junto para aquele procedimento cirúrgico e vai ser documentada num checklist. O que alguns hospitais já fazem? Eles fazem esse corredor, né? Eles fazem como se fosse um layout com todas essas metas que a gente precisa observar antes de ir para um procedimento cirúrgico, e alguns hospitais chamam de pit stop da cirurgia segura. Para ali e a gente faz o review de tudo. Nome do paciente, local de intervenção, documento está tudo ali, todos os exames que precisa tá tudo ok para realmente ele operar. Aferição de sinais vitais já foi feita, tá ok. Confirma-se tudo para manter essa cirurgia segura. Professora, dá tempo de fazer isso na cirurgia de emergência? Dá, gente. Mesmo que seja eletiva ou cirurgias de urgência, a gente vai precisar fazer o checklist da cirurgia segura para garantir a meta 4 de segurança do nosso paciente, tá? Como que eu vou contribuir sendo profissional da saúde? A gente vai contribuir garantindo a segurança do cuidado e evitando falhas. Então, é importante que pacientes e familiares façam parte desse processo, esclarecendo suas dúvidas e ficando atentos da seguinte forma: verifique se o médico realiza no corpo do paciente, antes que ele seja anestesiado, a marcação do local onde será feita a cirurgia, principalmente cirurgias que envolvem apenas um lado do corpo. Verifica também se é feita a comunicação verbal da identificação do paciente e do procedimento cirúrgico com toda a equipe, certo? Vamos para a nossa meta 5, que é a meta que fala sobre reduzir os riscos de infecção associadas ao cuidado de saúde. Hoje a gente sabe que o ambiente hospitalar ele é regado de bactérias e micro-organismos que vão acabar prolongando a estadia do nosso paciente ali por questões relacionadas a essas infecções associadas à permanência hospitalar. Então, nesse momento, o que a gente vai fazer? A gente vai ter como objetivo, na meta 5, promover a prevenção e controle das infecções em todas as unidades de atendimento a paciente, por meio de um programa efetivo. E dentro disso, a gente vai ter como ênfase do nosso projeto a importância da prática de higienizar as mãos. Porque as pessoas elas sabem que tem que higienizar, mas elas não têm o foco na prática. Quando que eu higienizo? Quais são os 5 momentos que eu tenho que higienizar a mão? Como eu posso usar o álcool 70, o álcool em gel? Eu posso só lavar com água? Precisa de sabão? Isso tudo, a parte prática da higienização das mãos, ainda não é muito esclarecida para muitas pessoas, tá? Então, como é que a gente atende essa meta? Onde a gente vai normatizar as instruções técnicas para a prática de higienização das mãos. Então, a gente vai criar normas. Se você observar, a maioria dos hospitais próximo da estrutura da higienização das mãos tem um cartazinho mostrando como que lava a mão, tá certo? E também criar mais estruturas para que essa meta seja atendida. Então, criar mais lavatórios e a inserção de insumos para que a gente possa fazer a lavagem das mãos e essa orientação visual. Então, a gente vai ter a pia adequada, sabonete líquido ou algum detergente líquido e uma imagem mostrando como faz a lavagem das mãos. Nesse momento, a gente vai lembrar que as doenças são transmitidas pela mão também. E dentro de um ambiente hospitalar, 33,3% das doenças respiratórias são transmitidas pelas mãos, assim como 11% a gente vai ter as questões relacionadas à diarreia e 7,4% a infecções de pele. E aí, do ladinho, eu coloquei para vocês uma imagem mostrando como que essa mão deve ser lavada. Eu preciso de água, eu preciso de sabão, eu preciso lavar a palma da mão, entre os dedos e os punhos também. E ao terminar de lavar, eu preciso secar essa mão com papel toalha e não é para bater essa mão na roupa, nem se eu estiver dentro de um sanitário, acabar de lavar a mão e tocar na maçaneta para abrir a porta. O certo é, com o último papel toalha que eu sequei a minha mão,
utilizá-lo para abrir a maçaneta e sair de dentro do banheiro com ele, tá bom? Dessa forma, a gente reduz o risco de realizar essas infecções associadas ao cuidado. Como que a gente vai contribuir? Falando sempre da importância da prática da lavagem das mãos, não só a higienização com álcool em gel, mas também lavar com água e sabão. Principalmente para os familiares, a gente vai falar isso sobre o contato. Fez contato com o seu paciente, antes e depois vamos lavar essa mão com água e sabão, vamos higienizar essa mão com álcool, ok? E para fechar, a gente vai para a nossa meta 6. Na meta 6, a gente vai reduzir o risco de lesões ao paciente decorrente à queda e também a lesões por pressão. Então, nessa meta, o nosso objetivo é elaborar, implementar e monitorar ações preventivas para reduzir essas lesões decorrentes à queda e à lesão por pressão. Como que a gente vai atender essa meta? A gente vai avaliar o risco de queda em todos os pacientes, reavaliando sempre que houver alterações clínicas e descrevendo tanto na plaquinha que fica no leito, quanto na pulseirinha do paciente, que ele é um paciente com risco de queda, tá bom? Também vamos atender essa meta implementando medidas para minimizar o risco de queda, conforme definido lá na norma de redução de riscos de lesões ao paciente. Então, manter as grades do leito sempre elevada, orientar esse paciente que deambula para que ele não levante muito rápido. Essas são algumas medidas que a gente pode estar realizando. Então, como é que a gente vai medir? A gente vai medir através do número de quedas de paciente que gerem ou não danos. E essas quedas, elas são notificadas. Então, o paciente caiu do leito, o paciente caiu da cadeira durante um transporte, essa queda é notificada. E ao final do mês, a gente vai lá observar quantos pacientes tivemos com queda. Professora, como assim? Tem uma meta de queda por dia? Sim, a gente vai ter uma meta de a cada 1.000 pacientes, 5 pacientes caiam por dia. Se eu tenho mais de 5 pacientes caindo por dia, é porque a gente está falhando na meta 6, tá? Professora, mas o certo não seria 0 pacientes cair? Exatamente, também concordo. 0 pacientes cair. Mas a gente sabe que acontece. Então, a gente vai buscar o quê? A redução máxima que o nosso serviço consiga atender. Como que a gente vai contribuir para isso? A gente vai contribuir através da garantia da segurança do cuidado, onde é importante que todas as informações também sejam passadas aos familiares, para que eles não tenham dúvida e fiquem atentos ao quê? A manter a pulseira de identificação vermelha no paciente até alta. Então, alguns hospitais eles vão usar uma pulseirinha vermelha ou uma pulseirinha laranja no paciente internado, porque a gente vai observar que aquele é um paciente com risco de queda. Ajudar o paciente a levantar da cama para ir no banheiro quando ele deambula, porque o fato dele estar muito tempo deitado, ao levantar rápido, ele pode fazer uma hipotensão ortostática e aí ele vai cair. A outra coisa importante, sempre que esse paciente cair, precisa que os acompanhantes informem essa queda para a equipe, tá? Manter sempre a grade da cama elevada. Outro ponto, estimular o paciente a ingerir alimentos e água conforme a orientação da equipe do hospital, porque se o paciente ele não está comendo adequadamente, esse paciente ele pode ter ali a questão relacionada à diminuição dos nutrientes e com isso levar o paciente à queda. Vamos também pedir que a equipe troque o lençol do paciente sempre que ele esteja molhado ou sujo e manter o paciente ali sempre com a pele limpa e seca, porque isso vai ajudar a gente a diminuir principalmente as lesões por pressão. E aí, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe 2 situações para a gente pensar nas metas internacionais na prática, tá? Então, a gente tem aqui, ó, Dona Maria da Conceição, 72 anos. Ela é uma paciente hipertensa diabética e está internada no leito 402B.
No leito ao lado, 402A, encontra-se João Marcos, de 68 anos, com quadro de pneumonia. Durante o plantão da noite, a técnica de enfermagem entra no quarto, olha a prescrição impressa, pega o medicamento e administra a insulina no paciente do leito 402A, acreditando ser a senhora Maria. Pouco tempo depois, o paciente começa a apresentar sinais de hipoglicemia grave. Ao revisar a prescrição, descobre-se que o paciente medicado incorretamente era o João e a insulina era da Dona Maria. Vamos pensar juntos? Calma que a gente vai falar da situação 2. Dona Lourdes, 84 anos de idade, foi admitida na clínica médica com um quadro de infecção urinária, confusão mental leve. Mesmo com risco de queda registrado na admissão, não foi feito sinal de alerta no leito, nem solicitado acompanhantes para o banho. Durante a manhã, ao tentar tomar banho sozinha, a paciente escorregou, bateu a cabeça no chão, necessitando ser levada para o setor de imagem para fazer uma avaliação de trauma. A partir dessas questões, vamos discutir alguns pontos. Primeiro, quais foram as falhas acometidas pelos profissionais nesse caso? Então, agora é a hora de vocês interagirem. Coloquem aí nos comentários. No caso 1, a gente teve a questão da administração incorreta da medicação. Ah, Thay, como que conseguiu confundir seu João com Dona Maria? Ué, ela não fez a conferência da medicação correta, a insulina no medicamento de alta vigilância. Então, ela não fez a identificação correta da medicação, não confirmou se o paciente que estava no leito era o mesmo da prescrição, não confirmou o nome do paciente antes de realizar a administração da medicação. Então, no primeiro quadro, a gente tem vários erros que envolvem a administração da insulina. Assim como na segunda situação, a paciente ela necessitava de acompanhante pelo risco de queda e esse acompanhante não foi solicitado pela equipe. Quais metas internacionais poderiam ter evitado? E aí a gente vai ter a meta relacionada à meta 6, né? Que é no caso 2 ali, da paciente com risco de queda, e a gente vai ter também a meta da administração segura do paciente, né? Da medicação do paciente, que é a nossa meta 4, e a gente vai ter a meta 1, que é a identificação correta do paciente. Como técnica, o que você poderia ter feito de forma diferente? Aí é com vocês. Coloquem à vontade nos comentários como você agiria se fosse você nessa situação. E, por fim, como você, futuro técnico, resolveria esse problema? E agora? Dona Maria caiu no banheiro, Dona Maria seu João tomou a medicação errada. E aí? O que vocês fariam? O comentário é de vocês. Coloquem aí nos comentários que eu vou responder todo mundo depois, tá bom? Coloquem aí. E aí, gente, reforçamos, né, a importância de fazer o atendimento dentro das políticas relacionadas à segurança do paciente, tá? Não é só o paciente, é o amor da vida de alguém. Então, a gente precisa, como profissional, trazer para a nossa realidade a prática mais segura possível, porque o paciente, ele precisa ter a sua integridade garantida. Então, quando a gente pensar em segurança do paciente, a gente vai pensar em partes que requer pelo menos aquela pausa para analisar, porque está relacionado a erros grotescos, a erros que poderiam ser evitados. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do nosso curso. Coloquem abaixo os comentários aí acerca da nossa aula, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Não esquece de marcar aí o likezinho, clicar como aula concluída, para a gente entender que vocês estavam aqui conosco. E eu me despido por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula aqui no Instituto TR. Tá bom, galera? Muito obrigada pela participação de todos
e até os nossos próximos cursos.